tá, gente? Mais uma questão aí com a integral que o professor tem. Então, o professor tem integral de raiz quadrada de x vezes x mais 1 sobre x. O que acontece, professor? Derivada de x, tá? De x. O professor pode resolver, tá, gente? Transformando algumas operações que o professor tem. Por exemplo, eu posso reescrever, gente, a raiz quadrada de x? Posso. Como um expoente fracionário, tá? Não esquece. O que está no sol vai para a sombra. O professor fala isso lá, tá, gente? Então, para mim colocar em expoente fracionário da raiz, o que está no sol, o sol é o índice da raiz, tá, gente? É 2. Vai para a sombra, vai para baixo da fração. O expoente que o professor tem aqui do x é 1, tá, gente? E ele vai em cima, ele estava na sombra e vai para o sol que o professor tem. Fechou, show de bola, tá? Essa primeira parte nós já transformamos a raiz quadrada de x que o professor tinha. Vezes. Aí o professor tem aqui o x, e esse 1 sobre x, o professor pode reescrever ele. Manda esse x para cima. Tá? Vou inverter, tá, gente? O x tem um expoente positivo. Então, o expoente positivo o x tem. Ele passa para cima, passa negativo. Então, o professor vai ter mais ou menos assim, ó, x elevado a negativo 1. E agora ficou tranquilo, porque o professor vai multiplicar os valores que estão aqui dentro do parênteses, tá, gente? Então, vai ficar mais ou menos assim. X, 1 meio vezes x. O x é certeza que o professor vai ter. Aí eu tenho que somar os expoentes, tá, gente? Então, fica 1 sobre 2 mais... Qual é o expoente do x? 1. Precisa fazer MMC, gente? Não, é só pensar lá, professor. Os denominadores não são iguais. Mas eu sei que é 2 e 1. Então, MMC, o valor que vai no denominador aqui, gente, é 2, tá? Sempre repete, no caso, o valor que está aqui embaixo. Quando o professor está somando com o número inteiro, eu repito que está embaixo. E aí faz 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1, 1 que o professor tem. 2 dividido por quantos? Por 1, tá, gente? 2 dividido por 1 dá 2, vezes 2, vezes 1, perdão, 2 vezes 1, 2. Chegando, 2 mais 1, 3, sobre 2. Então, a hora que o professor multipliquei, somei os expoentes, cheguei em 3 meios. Mais, aí o professor vai multiplicar x elevado ao meio mais x, x elevado a negativo 1. Vamos fazer de novo, gente. 1 meio, só que em vez do professor ter mais, o professor vai ter menos 1. O processo vai ficar o mesmo, só que em vez do mais, o professor vai ter o menos ali no meio, tá, gente? 1 menos 2, negativo 1, já que o professor está devendo mais, sobre 2. Então, x elevado a negativo 1 sobre 2. É a derivada de x que o professor tem. E agora sim o professor vai resolver, tá, gente? E só nesse momento o professor vai resolver. Então, vamos lá. Resolvendo, gente. Fazendo a integral. Então, esse processo todo foi para facilitar a nossa conta para chegar em a primitiva, tá, gente? Então, foi todo o processo para facilitar a conta e eu chegar na primitiva. Lembra que o professor pode separar, tá, gente? Então, isso aqui pode ficar mais ou menos assim, ó. Integral de x 3 meios mais a integral que o professor tem de x elevado a negativo 1 sobre 2 dx. Quero retornar a minha primitiva, minha equação, função inicial. Lembra, gente, que o professor acabou de explicar lá a regrinha do expoente, tá? Quem voltar, volta lá. Quem quiser voltar, volta, porque ele tá curtinho, tá? Tá bem tranquilo de se entender. O que acontece, gente? O professor tem mais ou menos assim, n, valor do expoente, 3 meios, mais 1, sobre n, valor do expoente, mais 1. É a aplicação do teorema, tá, gente? Não se esquece. 3 meios mais 1 é parecido com esse processo que o professor tem, tá, gente? Aqui vem o quê? No lugar do 1, vai vir o 3 que o professor tem. Então, 3 meios mais 1. A hora que o professor resolve, 2, repetiu embaixo, 2 dividido por 2 dá 1,
1 vezes 3 dá 3 que o professor tem. 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 1, 2. A hora que o professor soma 3 com 2, 5 meios. Então fica x elevado a 5 meios sobre, aí vai dar o mesmo resultado, tá, gente? Sobre 5 meios que o professor tem. Beleza. Então, no caso, a primitiva de x elevado a 3 meios vai ser x elevado a 5 meios sobre 5 meios que o professor tem. Já continuamos. Mais a integral que o professor tem de x elevado a negativo 1 sobre 2. Então, ó, negativo 1 sobre 2. Vai ser o mesmo processo. Então, vamos lá, gente. X, negativo 1 sobre 2, valor do expoente, mais 1. Negativo 1 sobre 2, mais 1. Beleza. A hora que o professor resolve, isso aqui vai ficar como? Negativo 1 sobre 2, mais 1. O 2 o professor repete, 2 dividido por 2 dá 1. 1 repetiu. Beleza. Então, ficou negativo que o professor tem. Aí, 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 1, 2. Fechou. Só que aqui cuida que o professor vai ter um mais aqui no meio, tá, gente? Então, ficou negativo 1 com positivo 2, fica positivo 1. Então, positivo 1 sobre 2. Ou meio que o professor vai ter. Então, fica mais ou menos assim. X elevado a meio sobre meio que o professor tem. Então, x elevado a meio sobre meio que o professor tem lá. Beleza, fizemos esse processo. O professor só vai apagar aqui para ter mais espaço. Fizemos esse processo, o professor não vai deixar, tá, gente, um denominador com expoente, fracionário. O professor vai deixar um denominador fracionário. O que o professor faz? Inverto a operação. Em vez de divisão, o professor vai transformar para uma multiplicação. Só que a hora que eu transformo, tá, gente, para uma multiplicação, eu inverto essas posições aqui da fração que o professor tem. Então, estava dividindo, passa multiplicando. A hora que passa multiplicando, o professor inverte as posições. Então, fica 2/5 vezes x elevado a 5 meios que o professor tem. Mesmo processo aqui. Está dividindo, o professor vai trocar a operação e inverte as posições. Ou um vai vir para baixo, tá? Para baixo. Para baixo. Tem necessidade do professor ter o 1 no denominador? Não tem, tá, gente? Então, fica mais... O 2 vai para cima, o 1 não tem necessidade de aparecer, x elevado a meio. Ah, professor, eu posso continuar essa conta? Pode. Posso parar aqui? Show de bola, tá? Já está certo. Só que o professor vai fazer o quê? Eu vou transformar isso aqui para uma raiz. Então, fica 2/5 vezes a raiz quadrada, já o que está na sombra vai para o sol, de x elevado à quinta potência que o professor tem, mais 2 vezes a raiz quadrada de x. Ah, professor, dá para eu continuar? Claro que dá. Não tem o x elevado à quinta e não é uma raiz quadrada, gente? O professor não tem 5 valores de x multiplicando? Tenho. A cada 2, já que é uma raiz quadrada, o professor pode tirar 1 fora da raiz. A cada 2 valores de x, o professor pode tirar 1 fora da raiz. Reescrevendo isso aqui, fica 2/5. Aí, x ao quadrado que o professor tem. Dentro da raiz, o que sobrou? O que sobrou? Raiz quadrada de x. Mais, vou terminar em vermelho, mais 2 raiz quadrada de x que o professor tem. Tá, gente? Então, essa aqui é a resposta final que o professor tem. Quem quiser, chegou nessa parte aqui,
Show de bola, tá? A gente chegou nessa outra, melhor ainda. Aqui, excelente. Um abraço, um beijo no coração de vocês e um queijo.